Olá, tudo bem? Hoje eu vou trazer um assunto muito legal para você que é design gráfico, você que fecha arquivo para impressão ou para você que faz orçamentos aí na sua agência de publicidade para imprimir materiais gráficos. Para fazer orçamento a gente precisa saber 4 itens importantes e se você não sabe eu vou deixar a dica aqui para você hoje, beleza? Mas antes, peço que você siga o nosso canal, compartilhe esse vídeo e principalmente se inscreva, tá bom? Para ficar por dentro de todas as dicas que a gente vai trazendo. Eu sou Guto Figueiredo, diretor da Amplitude Propaganda, e vamos lá falar sobre esses 4 itens principais. Gente, para fazer um orçamento, a primeira coisa que a gente precisa saber é o formato do material que eu quero fazer. Tem gente que às vezes não se preocupa com isso, mas a gráfica precisa saber e você precisa especificar direitinho. Antes, eu vou dar uma dica sobre formatos de papel. Tá? Vamos trazer como padrão o nosso formato A4, que é um formato muito utilizado, que é um padrão onde as pessoas estão mais acostumadas. Mas você sabia que o A4, à medida que você for aumentando ou diminuindo o tamanho desse papel, a denominação dele muda, obviamente assim como o formato. E quanto menor o papel, maior a numeração dele. E quanto maior o papel, menor a numeração dele. Vamos dar um exemplo? Se você pegar aqui, 2 A4s formam um A3. Vocês observam que eu aumentei o tamanho do papel e diminuí a numeração dele. Um A4. Se você dobrar esse A4, você vai ter um A5. Olha só, eu diminuí o formato do papel e aumentei a numeração dele. Se você diminuir um A5, você vai ter um A6. E ele diminuiu o tamanho, o formato dele. Então, quanto maior o papel, menor a numeração. Quanto menor o papel, maior a numeração. Mas vamos nos concentrar aqui no A4. É importante, ao você fazer um orçamento, lembrar que além do tamanho do papel, ou seja, A4, é legal você passar o formato dele em milímetros, que é mais usual, ou em centímetros. Ou seja, num A4 nós temos o formato de 29,7, certo? Por 21, ok? Se você dobrar, você vai ter o famoso 21 por 15, 21 por 15, ok? Então é importante você passar primeiro o formato. Depois, você precisa especificar no seu material impresso e para a gráfica qual é o tipo de papel. Gente, papéis têm tipos, né? Esse aqui, o conhecidão, o formato A4, é o chamado offset, ou papel sulfite, né, como a gente chama. O papel offset é um dos tipos de papel. Nós temos papéis muito utilizados como colchê, como papel reciclato, como papel cartão, e cada um deles tem as suas particularidades. Esses tipos de papéis são fornecidos pelas indústrias, né, que fazem os papéis, que fornecem isso por rolos para as gráficas. Então, é importantíssimo você especificar o tipo de papel. E outro detalhe aqui que vai ajudar lá numa fase lá na frente que a gente vai explicar, que é de acabamento, qual é o papel que você quer, se você quer no papel fosco ou no papel brilho, principalmente no colchê. Então, gente, dependendo do material que você vai desenvolver, se você vai desenvolver um material que vai ter um acabamento fosco, é legal você já escolher um papel fosco. Se você vai ter um acabamento de um papel que brilha mais, já escolha, por exemplo, um colchê brilho. Isso é muito importante porque você já está pensando também no resultado daquela impressão. Beleza, passando a fase do papel, o que você precisa especificar nessa impressão? A quantidade de cores. E aonde serão aplicadas essas cores? Sim, gente, cores é importante porque, primeiro, porque elas influenciam no preço e segundo, porque depende do tipo de material que você está fazendo. Vamos dar um exemplo? Se a gente for fazer, por exemplo, um papel timbrado. O papel timbrado, em via de regra, ele não trabalha com muitas cores. Ele trabalha com 1, 2 cores. Então é importante você especificar para a gráfica qual a quantidade de cores que você quer no material. Exemplo, se você vai imprimir um A4 com uma cor só, você vai especificar que é uma cor. E aí fica uma outra dica. Se você quer a impressão de um lado só do material, você vai utilizar, por exemplo, neste caso, um papel timbrado em uma cor.
seria num papel A4 impresso no 1:0. Por quê? Eu estou falando que eu quero só uma cor na frente e não quero nenhuma cor no verso, ou seja, 1:0. Vamos supor que nesse mesmo material eu queira aplicar duas cores aqui, ok? Um laranja e um azul. Você vai aplicar a impressão 2:0. Mas vamos supor que eu vou fazer esse material impresso dos dois lados. Aí você vai especificar o quê? Vamos supor que seja uma cor só, tanto para um lado quanto para o outro. Você vai especificar ele no formato A4, impresso na cor 1:1. Ou seja, eu estou imprimindo dos dois lados. Aí você vai trabalhar quando não é uma cor só, uma cor sólida, né? Quando é uma cromia, ou seja, uma junção de cores, uma imagem, uma foto que você quer imprimir. Aí nós vamos usar a classificação 4 cores. Tá? 4 cores significa cromia, junção das 4 cores que a gente conhece. Aliás, depois nós vamos fazer um vídeo só sobre cores, para explicar o famoso CMYK. O que significa, fica a dica aí, depois você fica acompanhando a gente no vídeo. Beleza? Virão mais vídeos falando sobre cores. Então, quando você especifica para a gráfica que você quer uma impressão a 4 cores, significa que aquilo é uma composição gráfica onde existem junção de cores. Cromia, que se chama, ok? Então, se você for fazer uma impressão 4 cores só na frente, você vai especificar a impressão 4:0. E se você for fazer uma impressão dos dois lados com cromia, você vai especificar 4:4, ok? Então, é assim que você mostra para a gráfica que você quer uma impressão com as 4 cores, tanto na frente quanto no verso, ou se você quer só na frente, 4:0. Aí, gente, depois da cor, nós vamos para a parte de acabamento. Acabamento, gente, ele varia muito, porque existem vários tipos de acabamento que você pode imprimir de acordo com o tipo de material que você está fazendo. Tá? Esses acabamentos, a gente vai citar aqui pelo menos 3 importantes. O primeiro é saber se o material terá dobra. Por quê? Se você vai fazer uma impressão vamos supor que seja num cartaz A4, onde você vai ter impressão só na frente e não vai ter dobra nenhuma, ok, você já especificou. Mas se de repente você estiver fazendo um folheto e nesse folheto ele vai receber uma dobra, e é importante que você destaque que essa dobra é uma dobra ou chamada também de vinco central. Ou seja, nesse caso aqui eu fiz uma dobra. Ah, mas vamos supor que nesse material eu queira fazer 2 dobras. É o caso aqui, por exemplo. Ó. Esse caso aqui você tem 2 dobras. Você tem esta dobra e depois você tem esta dobra. Ok? Mas, pensando num folheto, você vai informar lá o seu formato aberto e depois, né, aberto seria um A4, e depois você vai informar que ele possui uma dobra ou um vinco central. Ok? Então esse é um primeiro acabamento importante para você colocar. O acabamento padrão é legal citar também, mas todas as gráficas fazem, que é o refile. O refile o que é? É quando você tem o recorte para que aquele papel fique no tamanho A4. Então, você quer um material já refilado e, por exemplo, com uma dobra. Outro acabamento muito utilizado, gente, são as aplicações em verniz. O verniz ele é muito utilizado para trazer brilho para aquela impressão. Então, se você quer um material que chame a atenção, que fique brilhoso, né? A primeira coisa, se você sabe que você vai aplicar um verniz para dar brilho, você já utiliza, como eu expliquei lá atrás, um papel brilho e não um papel fosco. E aí, essa aplicação de verniz, ela tem dois tipos de verniz que você pode aplicar. Existe o verniz total, que eles chamam a gráfica chama de verniz de máquina, tá? É o verniz UV total, ou seja, vamos usar o nosso A4 aqui de exemplo, que num papel A4 você quer aplicar o verniz em toda a página, para trazer o brilho para todo aquele material que você está fazendo. Assim como a cor, você pode determinar se você quer a aplicação do verniz em um lado ou dos dois lados da impressão. Se for um lado só, eu quero, por exemplo, a aplicação de verniz total 1:0, porque eu não vou fazer desse lado. Mas se eu estou fazendo, por exemplo, um cardápio nesse formato e eu quero a aplicação do verniz dos dois lados, você vai simplesmente fazer a aplicação de verniz 1:1. Ou seja, eu estou fazendo os dois lados. Existe também um outro tipo de aplicação de verniz. Essa dica aqui é muito legal para quem quer dar um acabamento só em algumas partes do material que você está imprimindo. Esse verniz se chama verniz
localizado. Tá? Então, verniz UV, que é ultravioleta, a especificação que eles usam, localizado. Aqui já é um pouco mais difícil. Tá? Se você falhar nisso e você escrever só verniz, a gráfica provavelmente vai fazer a aplicação verniz na página toda, na impressão toda. Mas se você quer detalhar somente alguns pontos daquele verniz, você precisa especificar que é verniz localizado. E no arquivo que você está gerando, você também precisa depois demarcar aonde que vai ser aplicado esse verniz. Aliás, vou dar uma dica aqui para você. O Rômulo, meu sócio e diretor da Amplitude Propaganda, também vai fazer um vídeo explicando para você como destacar no arquivo que você estiver diagramando esse material o local onde vai o verniz. É na hora que você vai fechar o arquivo para impressão. Seja se você usa Illustrator, CorelDRAW, ele vai te explicar aonde e como fazer essa demarcação lá para a gráfica. Tá bom? É um arquivo que você faz à parte. Mas então, voltando, vamos supor que a gente tem um cartão de visita e você queira demarcar só ali onde aparece a logomarca, ou o nome, ou o telefone daquela pessoa. Você tem que indicar, na hora de fechar o arquivo, que é ali que você vai fazer a demarcação do verniz localizado. Isso é muito legal porque deixa o material mais bonito, fica um negócio top. Essas dicas são importantes porque são coisas que você vai ficar ligado ali na hora de você tanto editar o material, diagramar esse material e principalmente para você que vai ficar responsável pela impressão desse material. A última dica que eu quero falar sobre o acabamento é a laminação fosca. Muito se usa, principalmente quando você quer enobrecer o material. A laminação fosca, gente, ela deixa o papel até um pouquinho mais liso. Até se você joga às vezes uma gota de água ali, ele até escorre assim, sabe? Parece uma impermeabilização. Não é, tá? Se você molhar, vai molhar. Mas ele dá aquela sensação de que tem uma proteção ali. E ele deixa o material mais chique, mais bonito, tá? Então a laminação fosca, ela funciona como verniz. Você pode fazer a aplicação dela tanto de um lado só do material ou dos dois. E você vai demarcar no orçamento, lá na sua composição do material para fazer o orçamento, da mesma forma. Eu quero laminação fosca 1:0 ou 1:1, ou seja, eu quero que seja feita dos dois lados. Uma dica que vai ficar muito legal, se você está preparando um material, um folder que é um pouco mais elaborado, ou um cartão de visita, né, que precisa ficar chique, a primeira impressão é no cartão de visita. Tá? Aí você vai normalmente utilizar os dois acabamentos. Você vai colocar a aplicação da laminação fosca e fazer uma reserva de verniz. Gente, fica chique pra caramba, o material fica lindo. Tá bom? Então, gente, essas são as dicas para você, algumas, tá? Porque impressão é um universo enorme, a gente vai falar muito aqui sobre os vídeos, mas essas são algumas dicas básicas para você ficar atento. Formato de papel, tipo de papel, as cores que você vai aplicar e o acabamento. É muito importante. Gostou da dica? Então, gente, compartilhe esse vídeo, se inscreva e fique por dentro. E ó, se você tem alguma dúvida, é só colocar ali no comentário que a gente vai estar respondendo para você, vai estar te ajudando. E se você precisa imprimir material de qualidade, consulte a gente aqui da Amplitude Propaganda, a gente tem várias gráficas parceiras e você vai ter uma qualidade muito boa no seu material final. Beleza? Ó, fica com Deus aí e tudo de bom para você, até o próximo vídeo.